Lívia, boa noite, tudo bem? Boa noite, professora. Bom, pessoal, vamos dar início à nossa aula. Caso alguém entre, por gentileza, vão me avisando, tá? Porque eu fico às escuras aqui, aí preciso desse retorno de vocês. Uma está aparecendo para vocês? Acabei de compartilhar o slide. Tá aparecendo sim, professor. Então, tá. Bom, pessoal, de antemão, né, ou antes de iniciarmos o conteúdo, vamos falar referente ao trabalho, né, a pesquisa ou as atividades da aula anterior, que era, vocês tinham que fazer uma pesquisa referente à taxa mínima de atratividade, né, o que vem a ser o conceito de taxa mínima de atratividade, as vantagens e desvantagens, caso exista, a taxa de retorno do investimento, a TIR, né? Suas vantagens e desvantagens, conceito, qual a sua finalidade, né? E assim por diante. Quem fez a pesquisa? Bora lá, turma. Ninguém fez a atividade da aula anterior? Eu não fiz não, professor. Vou fazer depois que acabar aqui. Só lembrando que não teremos trabalho avaliativo bimestral. As avaliações serão baseadas no retorno das atividades, tá? Portanto, não percam os prazos e não deixem de fazer. Professora, tá lá no Oi. Classroom? Tá no Classroom essa atividade lá? As orientações para essa atividade? Está sim, Tá bom. tá tudo disponível. Vamos lá. Engenharia de produção, a nossa aula de hoje de engenharia econômica, né? Nós iremos tratar o conteúdo da aula 8 e aula 9. A aula 8 eu passei para vocês o objeto da pesquisa para nós discutirmos na aula de hoje, né? Então, quais são os assuntos? Sobre as análises de investimento, técnicas para análise de investimentos, o custo de oportunidade, ou seja, a viabilidade econômica e financeira de projetos, como verificar, né, se um projeto é viável ou não. E no trabalho, na atividade da aula anterior, que foi a aula 8, eu deixei apenas para vocês pesquisar sobre duas taxas, que é a TMA e a TIR, né? Eu vou dar entrada no conteúdo e aí, posterior, caso alguém tenha feito, por gentileza, complementem os conteúdos apresentados aqui, abordados na aula de hoje, tá lá? Vamos lá. O que vem a ser investimento? Tem alguém tentando entrar? Tem não, professora? Tem, é o João. Acabei de colocá-lo. Boa noite, João. Boa noite, professora. Boa noite. Vamos lá, dando sequência. Deixa eu voltar aqui na minha tela. A análise de investimento. Esse quadrinho aqui, essa ilustração, eu tirei até do livro de matemática financeira que eu já enviei para vocês em aulas anteriores. Em todo o processo de análise de projetos e de decisões de investimentos, a matemática financeira possui um papel fundamental. Com a aplicação das técnicas certas, é possível avaliar com maior clareza e segurança
os riscos inerentes a esses processos, né? Isso aí nós temos visto desde a primeira aula, né? Utilizando-se da matemática, aplicando ela no dia a dia da organização, ou mesmo na nossa vida pessoal, com o intuito sempre de tomar decisões ou cuidar das nossas finanças, né? Do patrimônio da organização ou mesmo patrimônio pessoal, tá? Análise de investimentos, o que vem a ser? Investimento é toda aplicação de recursos com intenção de gerar lucros. A aplicação pode ser no mercado financeiro, através da caderneta de poupança, fundos e ações, ou ainda em unidades produtivas de empresa em geral. Chamamos análise de investimento ao conjunto de determinados métodos utilizados para otimizar as alternativas propostas. A análise de investimentos envolve decisões de aplicação de recursos com prazos longos, com o objetivo de propiciar retorno adequado aos donos do capital, sejam eles pessoas jurídicas ou pessoas físicas, tá? Então, o que é a análise de investimentos? É analisar possibilidades, estudar, avaliar possibilidades de aplicações de recursos, né, de injeção de recursos, seja no mercado financeiro, através de uma caderneta de poupança, de um fundo, da compra de ações, né, de debêntures, ou mesmo na abertura de um novo negócio, né, entre outras. E dentro dessas possibilidades, você vai analisar, seja enquanto pessoa física ou gestor de uma pessoa jurídica, de uma empresa, qual dessas possibilidades, né, vai lhe oferecer um retorno que seja mais viável, ou seja, uma rentabilidade maior, um lucro maior, dentro daquele tempo previsto para aquele capital ficar investido, tá? Então, vamos analisar as possibilidades de investimento por aqui são 3 ângulos, né? Eu ia colocar só os 2, mas o payback é muito importante falarmos dele, tá? Embora ele não seja uma taxa, né? Mas é uma análise do tempo de retorno desse investimento. Por isso aqui, em vez de 2, é 3 aqui, tá? Posteriormente eu corrijo e mando para vocês. Então, nós temos ali o payback, que é uma das situações, que é o período, né, o tempo de investimento e quanto tempo vai demorar para que eu alcance o retorno desejado com relação àquele capital aplicado. O método de valor presente líquido, o VPL ou VPN, quando estiver em língua estrangeira, o método da taxa interna de retorno, o TIR, né? Taxa interna de retorno do investimento, tá? Então, essas são algumas possibilidades de análise desses investimentos. Vamos falar um pouquinho sobre o payback. Entendido como o tempo exato de retorno necessário para se recuperar o investimento inicial, né? Possui critérios de decisão, ou seja, todo projeto ele deve ter um prazo limite para retornar os investimentos, ou seja, aquele capital inicial que a empresa, que a pessoa física dispôs para dar início àquele projeto, seja um investimento em fundo no mercado financeiro, ou seja, um novo produto que foi elaborado pela pessoa jurídica, ou a abertura de uma nova empresa e assim por diante, tá? Então, se o payback for menor que o período, né, do payback máximo aceitável, aceita-se o projeto, ou seja, tem ali um prazo máximo em que esse projeto ficará, né, será executado. Então, se esse prazo for inferior, né,
ao máximo ali projetado, aceita-se o projeto, deve-se acertar o projeto. Se o payback for maior que o período máximo aceitável pelo projeto, já de antemão se rejeita o projeto. Então, vantagens do payback. A maior vantagem do payback é a facilidade de se fazer o cálculo. Nós vamos ver logo após. Pois se consideram apenas os valores de entradas e saídas de caixa e demonstramos, né, daqui a pouco em diagrama de fluxo de caixa como é feito esse cálculo, tá? As desvantagens do payback. A principal deficiência do payback é a de não poder precisar com exatidão, né, o período exato do retorno do investimento. Por quê? Porque ele desconsidera o valor do dinheiro no tempo. Por esse motivo, né, tais técnicas de análise é considerada uma técnica não tanto sofisticada, porque ela é baseada somente na entrada e saída de caixa sem considerar os riscos, né, desse investimento, da execução desse projeto, que nós também falaremos futuramente. Algumas coisas nessa aula e outras nas próximas que virão. Método do valor presente, também é uma forma de analisar se um projeto é viável ou não. Então, a VPL ou a VPN, tá? É o valor presente baseado em pagamentos futuros, descontados a uma taxa de juros apropriada, menos o valor do investimento inicial. É o cálculo de quantos futuros pagamentos somados a um custo inicial estaria valendo hoje, né? Ou seja, é o valor futuro trazido a valor presente, né? Baseado na TMA, a taxa mínima de atratividade, ou o custo de oportunidade, tá? Então, se a VPL, após aplicar, né, a VPL, esse saldo da VPL for maior que zero, o sinalzinho aqui é de maior que zero, então tal projeto ele é viável. Porém, se o resultado de VPL, né, for menor que zero, o projeto não é viável, não deve ser aceito. Então, observação, no cálculo da VPL deve-se observar o sinal valor. Se for uma saída, né, deve ser negativo, e se for uma entrada, deve ser positivo. Então, nós temos que observar ainda a questão da análise que eu estou fazendo baseado, né, no tal projeto, se é referente à entrada ou saída de recursos, tá? No caixa da empresa ou no seu caixa aí enquanto pessoa física. Exemplificando aqui a questão da VPL, tá? A indústria Tudo Novo S.A., ela deve investir R$50 mil hoje em um projeto cujo retorno será de 4 parcelas mensais e iguais de R$16.185, sendo a primeira para 30 dias após investimento, após investimento. Considerando uma taxa de mercado de 10% ao mês, verifique se o projeto é viável ou não. Então, eu tenho aqui a linha do tempo, né, o nosso diagrama da linha do tempo, o saldo ou valor inicial, né, o VP inicial aplicado, tá, o valor presente, PV, a linha do tempo ali, demonstrando as 4 parcelas iguais e consecutivas de R$16.185, e aí nós precisamos analisar se o projeto é viável ou não, aplicando o quê? A VPL. Portanto, a VPL é igual, né? Eu botei aqui só PV, mas você pode pôr VPL, é igual PMT, que é a prestação, né? Nós já até fizemos esse cálculo, que multiplica o fator
de valor presente. Quem lembra que essa fórmula aqui, que está entre colchetes e parênteses, é a fórmula do FPV, fator de valor presente. Portanto, né, no cálculo aqui eu desenvolvi passo a passo, caso depois, né, posterior nas execuções dos exercícios vocês tenham dúvidas, vocês podem retornar aqui. Bem como vocês também têm os materiais anteriores do suporte. Tem gente entrando, né? Só um momento. Boa noite, Vitor. Seja bem-vindo à aula. Boa noite, boa noite. Então, vamos lá. Aplicando a nossa fórmula do VPL, né, ou do valor presente, nós encontramos aqui um saldo trazendo esse valor de 50 mil inicial aplicados, né, com retorno de parcelas de 16.185 por um período de 4 parcelas, nós temos aqui um valor presente de R$ 51.304,27, onde o VPL é de R$ 51.304,27, menos os 50 mil que foi o capital inicial investido, portanto, o meu VPL, ou valor presente líquido, é de R$ 1.304,27. Logo, o VPL é maior que zero, portanto, o projeto é viável, né? Mas a indústria Tudo Novo também pode ter outros projetos e analisar ali em conjunto para tomar a decisão de qual será mais viável ou não para a empresa, tá? Nos exercícios que vocês terão que desenvolver, vocês irão ver um exercício terá uma dessas situações para vocês escolherem. Método da taxa interna de retorno, ou a TIR, né? Taxa interna de retorno. A taxa interna de retorno, só um momentinho, pessoal. Boa noite, Wesley, seja bem-vindo. A taxa interna de retorno de uma proposta de investimento, ela é definida como sendo a taxa de juros para a qual o valor presente dos recebimentos resultantes do projeto é exatamente igual ao valor presente dos desembolsos. Ou seja, logo, o método da taxa interna de retorno consiste em determinar para cada investimento que se pretenda realizar a taxa de juros que proporciona um fluxo de caixa equivalente ao que se espera obter com o projeto. Vamos exemplificar também a aplicação da TIR, né? Ou como calcular a TIR, essa taxa de retorno de investimento. Então, vamos ver aqui a nossa problematização. A empresa Tudo Certo S.A. estuda a possibilidade de reformar as máquinas e equipamentos usados na fábrica. A reforma está orçada em R$ 200 mil e dará uma sobrevida de 5 anos e as máquinas, proporcionando uma diminuição nos custos operacionais na ordem de 75 mil ano. Ou seja, essa reforma que está orçada em 200 mil reais, né? Essas máquinas terão uma vida útil de mais 5 anos e ainda a empresa terá um ganho, uma redução nos custos, né? Anuais de 75 mil reais. Considerando um custo de capital
de 15% ao ano, ou seja, o custo de oportunidade desse recurso aplicado a uma outra aplicação, né? Ou a TMA, analise a viabilidade econômica da reforma das máquinas e equipamentos. Então, nós vamos analisar a viabilidade. Como? Calculando a TIR, a taxa de retorno de investimento. Porque aqui nós temos uma taxa TMA, né? Ou uma taxa do custo de oportunidade de 15%. Então, vamos lá. Nós temos aqui também o diagrama, a linha do tempo, né? Capital necessário para fazer essa reforma, R$200 mil é o meu valor presente inicial. O retorno, a redução nos custos, 75 mil anual. Olha lá, diminuição nos custos operacionais. 75 mil anual, projeto 5 anos. Então, primeiro ano, final do primeiro ano, 75 mil, final do segundo, 75 mil, final do terceiro, 75 mil, e assim sucessivamente até o período de exaurir, né, esse benefício trazido pela reforma das máquinas. Qual a fórmula que eu vou aplicar? Aquela mesma, só que aqui nós estamos utilizando, em vez de PMT, o retorno, né? Porque a empresa está tendo um retorno de 75 mil em relação aos custos operacionais do período, ou seja, uma diminuição. Então, o retorno, o valor presente é igual o retorno anual, 75 mil, né? E a fórmula aqui do valor presente, fator de valor presente. Como eu estou trazendo o valor presente, o tempo é negativo, não é isso? Então, vamos lá. O valor presente é igual, né? 75 mil, 1 menos a taxa, 1 menos, abre o parênteses, 1 mais a taxa de 15%, que é o custo de oportunidade, fecha o parênteses, elevado ao tempo de menos 5 anos, dividido também pela taxa de custo de oportunidade. Portanto, esse retorno, né, os benefícios com relação à redução de custo somam um total, né, de valor presente de R$251 mil, R$251.411,63. Mas eu quero ver a taxa, né, a TIR, o retorno. Então, eu sei aqui, se eu diminuir para achar o VPL, os 251 mil menos 200 mil, o meu VPL é de R$51.411,63. Só analisando pela VPL, eu já vejo que o projeto é viável, mas eu quero saber com dados com base na TIR, na taxa de retorno do investimento. Logo, né, vamos usar ali a calculadora HP, 200 mil aplicados ali na calculadora HP, não esqueça, tá, de dar o comando ou clicar na tecla CHS, que é para mudar o sinal para negativo. O G é para apertar a função, né, para que o valor presente venha representar o cálculo da TIR, que é o CFC, que é a segunda função lá da tecla valor presente, tá? Vou apertar os 75 mil, o G de novo, que é a segunda função da tecla, lá é PMT, que vai estar abaixo da tecla ali o CFJ, né? Ou seja, o período dos juros, né? E o tempo, que no caso 5 anos, também vou aplicar, vou dar o comando da tecla G, que é a segunda função, né, em relação ao tempo, para que o tempo seja, né, identificado na segunda função, NJ, ou seja, esse capital, esse retorno de 75 mil, que seria os juros,
ele é equivalente ao período de 5 anos, ou ele vai ocorrer 5 vezes durante um período de 5 anos. Por último, eu vou dar o comando FIRR, né? Ou seja, a taxa de retorno do investimento. Daí, a taxa de retorno de investimento é igual a 25% ou 25,4% ao ano. Enquanto que o custo de oportunidade é de 15 mil, nós temos ali uma diferença de 15%, né? O custo de oportunidade, e a TIR 25%, então ali nós temos um ganho além, né, acima do custo de oportunidade de mais 10%. Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar a calculadora. Só um momentinho. Deixa eu encontrar ela aqui para a gente fazer na prática. Só um momento, tá? Estão me ouvindo? Sim. Tá? E aí nós vamos fazer em sala. Mas a fórmula básica para calcular na HP é conforme está aqui os comandos, tá? Da TIR. Vamos lá, deixa eu ir para a próxima página. Com relação à interpretação do valor da TIR, ou da taxa de retorno de investimento. A TIR ela pode ser usada em comparação com uma taxa de juros esperada de um investimento, ou a taxa mínima, né, de retorno. É também conhecida como a TMA. Isso aqui era para vocês terem pesquisado, né, e apresentado em aula hoje, mas não trouxeram. E que deve demonstrar a viabilidade de um projeto, ou seja, se um projeto deve ser aceito ou não. Então, nós podemos interpretar como que quanto maior a taxa mínima de atratividade para realizar um investimento, menor é o seu retorno ou sua rentabilidade. Como que nós podemos interpretar essa questão? Vamos para a tabela, ou seja, quanto maior a TIR, né? Quando a TIR for maior que a taxa mínima de atratividade, o valor presente líquido é positivo e o investimento se torna viável. Nós podemos voltar aqui anteriormente, nós vemos aqui no exercício, né, na problematização, que a taxa mínima de retorno, né, é de 15%, enquanto que o retorno do projeto 25,41%. Então, a TIR é bem maior do que a TMA, ou do que o custo de oportunidade. Se a TIR for menor que a TMA, o valor presente líquido é negativo, portanto, o investimento no projeto não é viável. E se a TIR e a TMA for igual? Ou seja, não haverá um retorno, né? Não haverá nem perda nem prejuízo. Então, cabe ao gestor, né, com base em outros projetos, fazer a análise se investe ou não, tá? Exemplificando, uma empresa, ela fez um investimento, ou faz, né, um investimento de R$22 mil, e tem como previsão de retorno 3 entradas anuais consecutivas de R$5 mil, cadê minha flechinha? De R$5 mil, de R$11 mil e de R$9 mil, né? 3 entradas anuais, ou seja, esse projeto de investimento de 22 mil será pelo período de 3 anos, né? Sabendo que um custo de oportunidade aceitável é de 10%, ou seja, o custo, se esse valor fosse, né, investido em outro, esse outro retorno, né, ou a TMA é de 10% ao ano, utilize a TIR para avaliar o projeto, né, se esse projeto deve ser aceito ou não. Coleta de dados. O investimento
22 mil. A entrada de caixa, né? Ou seja, as prestações. O primeiro ano 5 mil, segundo ano 11 mil, terceiro ano 9 mil reais. O custo de oportunidade, ou ATMA, 10% ao ano. Solução na HP 12C. Nós vamos, né, dar o comando ali, zerar a calculadora, como? Tecla na tecla F e tecla na tecla CXZ. Deixa eu lembrar aqui, deixa eu voltar a tela. CLX. Oi? CLX. CLX, muito bem, bem lembrado. É o Elder, né? Fernando. Fernando, muito obrigada. Vamos lá. Esse é o primeiro comando para zerar. Zerei a calculadora. Gente, a minha flechinha some, eu sou meio cega. Professora, quem não tem HP? Tem Quem não científico tem que fala. HP tem ela online. A online gratuita, você pode baixar. Não precisa nem baixar, abre a página, você consegue fazer os cálculos, tá? É o João? Positivo, professora, beleza. Então vamos lá. O primeiro comando, 22 mil reais, que é o meu valor presente. Vou aplicar ou dar o comando da tecla ali CHS, que é para alterar o sinal aqui do valor presente, né? Vou dar o comando G, que é a segunda função, tá? Da tecla valor presente, para que vá ao custo, né, inicial do investimento, que venha representar a mesma coisa que valor presente, só que é segunda função. 8 mil reais, que eu vou dar o comando G, que é o custo ou retorno, né? Custo é fluxo de caixa do ano 1, dos juros, né? Referente a essa aplicação no ano 1. Terceiro comando, 11 mil. Aperto novamente a tecla G para segundo comando, que é o fluxo de caixa ou juros retornados sobre a aplicação do período 2, do ano 2. E, por último ali, o último ano, 9 mil reais, também segundo comando, tecla G, custo ou fluxo de caixa de juros de 9 mil reais. Para encontrar o resultado, aperto a tecla F, posterior IRR, que é o segundo comando, né? E vai me apontar ali um índice, né, de 12,8, ou seja, qual é a taxa, o custo de oportunidade, que foi, né, rejeitado 10% ao ano. A TIR 12,8. Então, esse projeto ele é viável, porque a TIR é maior do que o custo de oportunidade, tá? O que vem a ser esse custo de oportunidade? Se a empresa, né, aplicasse esse dinheiro em outros investimentos, as possibilidades que ela analisou no mercado daria ali um retorno de 10% ao ano. É o sacrifício, né, que ela fez em relação a esse investimento. Então, está compensando 12,8% ao ano. O TIR é maior do que o TMA, ou o custo de oportunidade. Ô, professora, Oi. eu fiz aqui na calculadora online, a minha arredondou, foi para 13, mas aí daria a mesma coisa, né? Porque é maior do que o TIR, né? Sim, é porque a sua está com arredondamento, né? Tem algumas funções, é que na calculadora HP eu também não sou expert, tá? Deixa eu só zerar aqui. E tem algumas funções para você deixar quantas casas após a vírgula, tudo. Depois eu passo para vocês, tá? É que eu não me lembro tudo assim de momento. Eu uso pouco a HP. Vamos lá, deixa eu só lembrar aqui esse. Só um pouquinho que sofre 22 mil. Primeiro ano é 9 mil,
o retorno? Vocês que estão aí com o slide aberto, 9.000? 8.000, 11.000 e 9.000. Um pouquinho. Ah, qual calculadora que você está usando? Fernando, isso? Isso. Aquela uma que eu passei para vocês? Isso, aquela para mim aparece como HP12C, né? Emulador HP12C. Ah, tá. Então deve ser, a minha eu já coloquei, deu 12,8 redondo. Muito bem. Mas não tem problema. Nós já analisamos e vemos que a taxa de retorno, ou o TIR, é maior do que a TMA, ou o custo de oportunidade. Portanto, o projeto é viável, tá? A questão de arredondamento é só funções de ajustar a calculadora. Pessoal, eu trouxe esse slide com relação ainda, né, ao conteúdo já de aulas que nós já trabalhamos, porque acaba sendo uma sequência que nós vamos usar ali no dia a dia, ou dentro da indústria, dentro da empresa, na área de vocês vão utilizar bastante. Com relação aos aumentos e descontos sucessivos, quando eles ocorrem concomitantemente, ou seja, juntos, né? Porque nós falamos bastante sobre os aumentos sucessivos ou descontos sucessivos, mas há situações em que eles ocorrem juntos, né? Então eu trouxe esse problema aqui, né, para esclarecer isso. Vamos lá, determinada empresa, ela comercializava um produto por R$120 e com alta demanda pelo produto, o mesmo foi reajustado em 20%, né? Porém, após a queda nas vendas e sobrando muitas unidades no estoque, o empresário resolveu abater o preço em 18%. Qual o valor do produto após essas ações de acréscimo e decréscimo de preço? Então, vamos lá. É correto aplicar o ajuste sobre o valor de venda de 120? Correto. Mas é correto aplicar, após esse ajuste, o desconto sobre o valor de venda inicial? Não, tá? Então, qual a fórmula a fazer? Eu vou usar a fórmula do valor futuro é igual ao valor presente de venda que eu tenho, de R$120, que multiplica 1 mais a taxa de aumento, né, de ajuste de 20%, que multiplica 1 mais menos a taxa de desconto, né, de 18%, porque houve uma redução no preço. Portanto, o meu valor futuro, né, após esse ajuste e depois decréscimo, é de R$118,08. Ou seja, o valor futuro do produto, sendo de R$118,08, ocorre um prejuízo de R$1,92 sobre essas unidades que ainda estão no estoque e que serão vendidas ao preço de R$118,08. Uma outra fórmula de cálculo, né, é resolver, né, da seguinte forma, ou seja, 1 inteiro mais 20%, portanto 1,20, o 1 antes da vírgula significa 1 inteiro, que é o preço de venda inteiro, vírgula
20, né, que é a porcentagem de ajuste, que multiplica 0,82. Professora, da onde você tirou esse 82? Um inteiro representa 100%, ou 120 representa 100%. Houve, né, ou o preço já ajustado, né, houve uma redução. Então, 100% menos 18%, eu vou ter ali um índice de 0,82%, ou seja, menos que um inteiro. 1,20 vezes 0,82 me dá um índice de 0,984. Portanto, 120, que é o preço inicial, o preço de vendas inicial, vezes o índice de aumento, menos, que multiplica o decréscimo, né? A soma desses dois, eu vou ter também o mesmo preço de venda atualizada, tá? De R$ 118,08. Eu posso usar qualquer uma das fórmulas? Sim, a que melhor é você se adaptar, desde que o resultado esteja correto. São as fórmulas derivativas. Custo de oportunidade, avaliação de viabilidade econômica e financeira de projetos. Tá? O porquê fazer um estudo de viabilidade econômica e financeira? Para quê? Para identificar, né, os benefícios esperados em função de um investimento, ou não, ou de verificação se ele é viável ou não, se compensa ou não, né, colocá-lo em prática. Tanto pela visão econômica, o aspecto econômico, quanto pelo financeiro. Analisando custo-benefício, né, o quanto será disposto de recursos para executar esse projeto e qual o retorno que ele trará à empresa. E também para que a empresa, num rol de projetos que ela tem ali, ela possa escolher o que venha gerar maior rentabilidade, maior retorno, maior lucro à entidade, tá? Então, para isso, alguns fatores eles devem ser observados, como o capital inicial, que é o valor do investimento, as despesas que podem ocorrer durante, né, a execução desses projetos, as receitas, que são os retornos através do faturamento, né? E os rendimentos e desembolsos de investidores, os rendimentos, os lucros, né? As rentabilidades e os desembolsos, que são os capitais necessários, né, para formar aqui o capital inicial, ou caso o projeto precise de investimento durante sua execução, esses aportes de capitais dos acionistas, dos investidores no tal projeto. A análise ela pode ser focada em um projeto particular, uma determinada área, ou em um grupo de projetos. Caso o propósito seja iniciar um negócio ou atrair novos investidores, o estudo de viabilidade financeira ele será uma verdadeira mão na roda, ou seja, uma ajuda de grande valia, porque nesse caso nós vamos conseguir ter uma visão, né, trazendo a valor presente dos resultados a ser apresentados após a execução desse projeto. A empresa consegue evidenciar aos seus possíveis investidores, né, com bases sólidas, o retorno financeiro, né, deixar o investidor mais confiável, mais seguros de onde eles estão fazendo ali os seus investimentos. Então, nesse caso, a empresa deve incluir nesse estudo de viabilidade, né, alguns requisitos para a questão de formação do capital inicial, né, quais serão as fontes, capital próprio, ou seja, aporte dos acionistas, do proprietário da empresa, da entidade, capitais de terceiros, né, também
Pode ser, a empresa pode ir numa entidade financeira e requerer um empréstimo. Também é uma fonte, né, de capital inicial para dar andamento ao projeto. E a questão dos retornos estimados aos investidores. Como que a empresa vai demonstrar isso? Através do VPL, da TIR, né, do custo de oportunidade, entre outros, tá? Como realizar uma análise de viabilidade econômica financeira? Primeiro, vamos observar aqui no mínimo 3 etapas para realizar essa análise de viabilidade. Primeiro, a projeção das receitas, ou fazer aquela, né, análise com relação aos resultados do faturamento mediante vendas, ou seja, as receitas que a empresa vai conseguir auferir mediante a execução do projeto. Quanto se espera faturar, né? As possibilidades de alavancagem que pode ocorrer, ou seja, aumentar essas receitas, aumentar as vendas, aumentar a produção, né? E se ocorrerá investimento durante a execução durante a execução ou andamento do projeto e assim por diante. Projeções de custos, despesas e investimentos também deve ser analisado, ou seja, eu vou ter um projeto, né, onde eu estou aplicando um capital inicial tal, que me dará um retorno de receitas, um faturamento X, porém, para que ele aconteça, ocorrerá também custos, despesas e investimentos. Esses custos e despesas podem ser fixas e variáveis, né? Custos fixos, né? Nós temos ali aluguel, telefone, energia, o salário base, tá? Porque quando se trata de salário horas extras, né? É claro que quando se projeta tem-se um projeto, né? Nós também temos que analisar a questão de salários para que esse projeto ali não venha gerar necessidade de horas extras, que as horas extras acabam entrando como custos variáveis, né? Porque elas oscilam, tá? Numa mão de obra direta. Os custos variáveis, que são aqueles necessários para implementar o projeto, por exemplo, um projeto de um novo produto. Para fazer esse produto tem o custo com matéria-prima. Então, quanto mais produz, mais matéria-prima é necessário, mais mão de obra direta é necessário. Então, esse custo é variável. E ainda, né, a carga tributária, é um outro incidente de despesas que deve ser analisado, por quê? Cada produto, ele vem ali, de acordo com a legislação tributária, né, ele tem sobre ele ali uma carga tributária e a empresa precisa fazer análise, né, de todos os cálculos, de todos os custos, despesas e investimentos que serão necessários para a execução, né, e essa projeção precisa trazer também essa carga tributária. Nós sabemos que no Brasil, os tributos, né, a carga tributária é bastante alta, tá? E a empresa também precisa analisar isso. Como? Através de um contador, ou o próprio contador da empresa, do setor de custos, vai trazer a incidência com relação à despesa, né? Nessa análise de projeção de custos, com relação à incidência da carga tributária. E também, outra situação, a necessidade de investimentos durante a execução do projeto, que nós já falamos aqui com relação à projeção de receitas, tá? A análise de indicadores, que é aplicado através da VPL, que nós já vimos ali atrás, do payback, que é o prazo exato de retorno desse investimento, e da TIR, que é a taxa de retorno do investimento, tá? Como realizar uma análise de viabilidade econômica financeira? Ainda, né, seguindo o passo anterior de como realizar essa análise. Algumas perguntas devem ser respondidas com relação a essa análise também. Quais recursos serão utilizados, né?
para se colocar ou para se desenvolver esse projeto? Onde cada um desses recursos serão investidos, como serão investidos, né? Vamos supor que seja o desenvolvimento de um novo produto. Tem custos com matéria-prima, tem aquisição de máquinas e equipamentos, muitas vezes envolve ampliação da fábrica. Então, precisa, né, saber onde os recursos serão alocados e como eles serão investidos. E quais são os retornos, né, os rendimentos, como também as despesas nos anos futuros. Então, aqui o ideal é que essa análise seja feita sempre observando um período de, no mínimo, 3 a 5 anos, porque inferior, geralmente os projetos não são viáveis, porque tem o período de implementação, tá? Qual seria o rendimento do capital investido, ou seja, observando o custo de oportunidade, ou o TMA, e qual será o mínimo que a empresa ou o projeto terá que faturar para superar, né, os custos e começar a gerar lucro. Então, são situações, são perguntas que precisam ser respondidas para, no momento de fazer a análise de viabilidade. Custo de oportunidade, somente para conceito ou para esclarecimento do que vem a ser, embora eu já vim falando sobre eles, né? Sobre ele com relação ao que vem a ser. Segundo Bush e Henry, né? Foi Frederick von Wieser quem deu origem à expressão custo de oportunidade. Meu inglês é maravilhoso, tá, pessoal? Foi ele quem deu origem a esse custo de oportunidade, né? Ou utilizou a essa expressão para definir o valor de um fator de produção em qualquer uso que lhe fosse dado, sendo tal custo de oportunidade a renda líquida gerada pelo fator de produção em seu melhor uso alternativo, ou seja, o custo de oportunidade envolve a análise, né, de um leque de oportunidades e você verifica a melhor renda líquida ali, né, com relação às outras oportunidades descartadas, o sacrifício, né, de outras oportunidades. Envolve, portanto, uma escolha, uma alternativa. E segundo Leifik, nem vou ler o nome ali porque eu não consigo falar. Segundo Leif, o custo de uma unidade de qualquer recurso usado por uma firma ou por uma empresa é o seu valor em melhor uso alternativo. A isso denominado de princípio de custo alternativo ou princípio de custo de oportunidade, válido, segundo ele, para a sociedade como um todo, assim como para uma só firma ou para a empresa. Então, o custo de oportunidade, né, ou o custo alternativo é aquele que é a melhor opção a ser escolhida no momento para uma determinada aplicação ou implementação de um projeto, tá? E ele é válido tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, tá? Portanto, um dos principais indicadores para analisar o custo de oportunidade é o ROI, né? Ou seja, o retorno desse investimento com relação ao custo de oportunidade, tá? Como que é feito o cálculo do ROI, tá? Não é a TIR, é o ROI. O retorno sobre o patrimônio líquido, né, da empresa ou da pessoa física resulta da divisão entre o lucro gerado no período e o patrimônio líquido, que é o capital dos sócios, né, registrados anterior a esse faturamento. Então, ali, esse índice é alcançado mediante a divisão do lucro pelo PL da empresa. Vamos exemplificar aqui analisando, né, 2 projetos, o projeto A e o projeto B, né? Eles devem ser analisados e ver qual é o mais viável.
Então, vamos lá. Tendo um investimento inicial de R$135 mil, os dois projetos apresentam os seguintes retornos. Vamos lá. Eles são analisados ali no período de 3 anos, né? O projeto A, no primeiro ano, dá um retorno de 45 mil, no segundo, 60 e no terceiro, 75 mil. O projeto B, os 3 anos, o retorno anual será igual de 60 mil. Então, sabendo que a taxa ou o custo de oportunidade é de 12% ao ano, decida sobre a melhor alternativa de investimento utilizando o VPL ou NPV. Vamos lá, dados do projeto A. Investimento, 135 mil, entradas de caixa, 45 mil, 60 mil e 75 mil, o prazo 3 anos, o custo de oportunidade 12% ao ano. O valor presente líquido, eu não sei, é esse que eu preciso calcular. Vamos lá? Então, vamos aqui. Eu tenho o fluxo de caixa demonstrado aqui, investimento inicial, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Eu preciso encontrar aqui o meu VPL. No caso, o meu VPL, com relação ao projeto A, 6.393,72. Caso alguém queira calcular na calculadora HP12C, fique à vontade, tá? Aqui está os comandos. Eu já fiz e está corretamente. Pode ser que na sua calculadora, né, ou a função que você está usando, vai aparecer o saldo de R$ 144.109,90. Deduzindo dos 135 mil, você vai encontrar esse mesmo valor líquido, valor presente líquido, ou VPL, tá? De 6.393,76. Nesse caso, tem que usar esses comandos certinhos. Por quê? Porque o retorno, eles não são iguais. No projeto B, é o mesmo exercício, tá? Porém, no projeto B, o retorno é de 60 mil anual. Eu trouxe aqui o diagrama, o investimento inicial 135 mil e os seus retornos anuais. Então, aqui, você nem precisa dar o comando de G. Eu fiz isso, para mim foi melhor não fazer. Então, 135 mil CHS, o valor presente, 60 mil é o meu PMT, 3 é o tempo e 12 a taxa. Vou voltar à minha tecla de comando de valor presente e vou chegar ao resultado de 9.109,88, ou seja, o VPL também é maior que zero. No projeto A, o VPL é maior que zero, porém, no projeto B, o VPL, além de ser maior que zero, é maior que o do projeto A. Portanto, o projeto mais viável é o projeto B. Não é isso, pessoal? Isso. Conseguiram fazer o cálculo? Eu não consegui, não. Nessa solução na HP12C, tem que colocar o FRG também? Não entendi. Tá dando interferência. Não entendi. Nessa solução aí, esse FRG tem que digitar ele também antes do cálculo todo? Ou não? Já começa dos 135 mil, CHS... O FRG ali, você vai estar zerando, né, a calculadora na sua função. Certo. Basta dar o FCLX, zerou a calculadora, tá? Aí você vai digitar ali os 135 mil, CHS, né? GCFO, no projeto A, tá?
Entendi. GCFJ, 60.000. O primeiro ano é 45 mil, o retorno? GCFJ. Eu coloquei os 45.000. Não, peraí, deixa, é porque eu não estou vendo, eu estou às escuras. Os 60 mil e 75 mil. Deu certo, deu 6,394. Ah, não, mas aí você Ele tá calculou a arredondando. TIR, não o NPV, né? Calculou a É, TIR, foi isso? que tá aparecendo no slide aí, eu não sei dizer se é tiro ou se não é, não tá? Fluxo de caixa do projeto de investimento A. Isso, aqui está, nós estamos pedindo o NPV, 6.393,72. Isso? Foi isso? Isso, a minha arredondou, ficou 394. Ah, sim, é porque a sua está com arredondamento, tá? Tem problema. Isso, Mas você encontrou, né? sim, Aplicou os comandos certinhos. No exercício B, aqui, ó, eu nem precisei aplicar o CHSG. Eu fiz direto, tá? F, reg, ali o FCLX, zerei a calculadora. 135 mil. CHS para ficar negativo e valor presente. 60 mil, que é o meu retorno, né? Ou a minha PMT, valor do retorno. PMT, o 3, que é o meu tempo, e o 12, a taxa. Eu já cheguei ao valor de 9.109,88, que é o NPV referente, ou VPL referente ao projeto B, que é o mais viável, tá? certo. Conseguiu fazer? Sim, É o Fernando que está fazendo? eu mesmo. Bom, pessoal, aqui nós temos as nossas referências. Essa foi a nossa aula de hoje. O material, né, com relação às atividades está disponível na sala de aula online. Eu não estou mandando mais no WhatsApp para não confundir vocês, tá? Como eu já falei, volto a falar, o retorno deve ser na sala de aula Professor, online e mediante o retorno professora, das atividades nós vamos compor a nota dos trabalhos. São, se eu não me engano, 5 ou 6 exercícios, tá bem? Com relação à análise de NPV ou do valor presente líquido, da TIR e análise de viabilidade de projeto, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ô, professora, tem atividade da aula de hoje? Eu não entendi direito, cortou o áudio aqui. Não entendi, Helder. Tem atividade da aula de hoje no Classroom? Cortou Tem. o áudio aqui, eu não ouvi. Ah, sim. Tem? Tem a atividade da aula de hoje, que está lá disponível. Vocês têm até a próxima aula para fazer a devolutiva, tá? Tá, beleza, obrigado. Tá bom? Então, alguém tem alguma pergunta com relação ao conteúdo? O material vai ficar disponível lá, caso vocês tenham dúvida, tá? Para fazer os cálculos. Vocês também têm aquele livro de matemática financeira que eu já disponibilizei em outras aulas para vocês. Então, tranquilo, né? Até aqui?
Tranquilo. É bem complicado, mas para dizer tranquilo, tá tranquilo. Não, no cálculo de valor presente nós já vínhamos fazendo. Apenas nós estamos aplicando agora. O cálculo de taxas também, né? Que não utilizando esse nome, mas muitas vezes nós verificamos taxa. Então é só aplicar ao conteúdo presente agora, tá bom, Fernando? E a partir da Beleza, você vamos vai fazer. ver que é super fácil. Tá ok. Tá bom? Tenham todos uma boa noite, abraços a todos e até a próxima aula. Qualquer dúvida pode me chamar aí no grupo ou no particular, tá? Fiquem à vontade. Estou à disposição de vocês. Tá Tá bom, ok, obrigado, boa professor. noite.